planet weaves a cruel fate for men. Children are always the first to suffer. Em 2004, por ocasião do lançamento do filme Final Fantasy VII Advent Children, baseado no famoso jogo de RPG da Square para o PlayStation 1, o primeiro trailer do filme, que foi disponibilizado, começava com uma frase da seguinte maneira: o planeta reserva um destino cruel para os homens, e as crianças são sempre as primeiras que sofrem. Eu lembro que ao assistir esse trailer na época, acho que através do meu irmão ou de algum amigo, eu estava no seminário e deve ter sido nas férias, e eu fiquei bastante empolgado com o filme, e curiosamente esta frase nunca saiu da minha mente, sempre ficou, e toda vez que eu lembrava ou pensava neste filme, ou até no jogo, esta memória vinha à minha mente. O planeta reserva um destino cruel para os homens, e as crianças são sempre as que sofrem. Pois bem, nas últimas semanas, últimos meses, nós temos sido assolados com tristes notícias envolvendo crianças, com muita maldade contra elas, perversidades, crueldade, violência e todo tipo de coisa ruim, algumas das quais não devemos nem mencionar. E o nosso coração como pai, como pastor, e tenho algumas crianças na igreja, como professor, eu tenho o privilégio de contar histórias para muitas crianças nas escolas, e isso machuca nosso coração, isso traz uma tristeza profunda, uma angústia muito grande. São dias terríveis de muita dor e lágrimas e sofrimento, muita tristeza para as famílias, para os educadores e para todos aqueles que são pais e para todos que amam e se importam com os pequeninos. Curiosamente, este trailer de Final Fantasy VII Advent Children é quase impossível de ser encontrado hoje em dia. Eu lembro que dias atrás comecei a procurar, inclusive para mostrar para vocês, e não achava de jeito nenhum, e consegui achar apenas um em espanhol, que eu disponibilizo aqui no vídeo para vocês conferirem. Infelizmente, nós vivemos num mundo que tem desprezado as crianças, que tem rebaixado as crianças, maltratado, uma sociedade que nas suas diversas formas tem tentado destruir a infância e a vida das crianças. O mundo de fato tem piorado, temos sofrido muitas coisas em nosso planeta, e com certeza, como o trailer profetizou, as crianças são as primeiras que sofrem, nas mãos às vezes dos próprios pais, de familiares e de pessoas cruéis, ímpias e profanas, sem um pingo de temor de Deus, como o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, pessoas egoístas, sem nenhum amor pelos bons, cruéis, inimigas do bem, assassinos e por aí vai. É tudo muito triste, é doloroso e terrível. Pensando na realidade do que temos vivido nestes atentados e outros casos, envolvendo até lideranças mundiais e que se dizem espirituais, nosso coração, nossa mente tem que se voltar à palavra de Deus e ao Senhor Jesus, aquele que ama as crianças. E eu quero ler 2 textos bíblicos que podem nos ajudar em relação a isso. E o primeiro deles está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15, em que lemos o seguinte: então trouxeram-lhe alguns meninos, crianças, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Nós vemos aqui um momento em que as pessoas estavam levando seus filhos, as crianças, para que Jesus as abençoasse, orasse por elas, colocasse a mão em suas cabecinhas.
E os discípulos estavam repreendendo, na mente deles, Jesus não tinha tempo para criança, a criança não era importante, estava expulsando os pais dali. Jesus falou, para, não impeçam as crianças de virem a mim. Não atrapalhem as crianças, o reino dos céus é dela, o reino de Deus é delas. E ele recebeu aqueles pequeninos, um por um, abraçou, abençoou, orou e impôs as mãos como os pais queriam, despediu e depois cada um voltou para sua casa, feliz por ter desfrutado daquele momento com o Senhor Jesus. Então, a primeira verdade que vem à nossa mente diante de tudo isso é que o nosso Senhor Jesus, ele ama as crianças, ele valoriza as crianças, ele quer as crianças perto dele. O mundo e a sociedade, as pessoas têm feito de tudo para afastar as crianças de Jesus, querendo destruir a mente, o coração, o corpo, a infância delas e a fé. Mas Jesus, ele ama as crianças, ele quer as crianças perto dele, ele quer o bem dos pequeninos e nós devemos querer também. Devemos nos esforçar para levar as crianças até Jesus e não atrapalhá-las de chegarem a ele. Nós, como adultos, como pais, como líderes, como professores, como educadores, temos que cuidar deles, protegê-los, ajudá-los, nos sacrificarmos por eles e fazer de tudo para levá-los até Jesus e de modo nenhum impedir, muito menos fazer mal para os pequeninos. E o outro texto está próximo, umas páginas antes, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao 6, que lemos o seguinte: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, uma criança, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos ou como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Aqui nós vemos o valor que Jesus dá às crianças, falando para os discípulos que disputavam qual deles era o maior, que deveriam ser como as crianças. E mais uma vez repete que delas é o reino dos céus. E ele faz um adendo ali dizendo que nós não devemos escandalizar, atrapalhar, destruir a vida dessas crianças, pois quem faz isso era melhor amarrar uma corda no pescoço e pular no fundo do mar. O fato é que Jesus é o justo juiz e um dia ele fará justiça com todos aqueles que têm prejudicado as crianças. O nosso mundo de fato é cruel, como o roteirista de Final Fantasy Advent Children escreveu no seu roteiro. Nós temos vivido dias difíceis, trabalhosos e tristes, e infelizmente as crianças têm sofrido muito. Mas graças a Deus por Jesus, que é bom, que ama as crianças e que nos alerta a fazermos o possível por elas. Ele se importa com os pequeninos e ele veio por elas, morreu por elas e ressuscitou por elas. E nós devemos pregar o Evangelho às crianças, cuidar delas e ajudá-las. Oremos para que Deus proteja as crianças nas escolas, creches e em nossos lares e nas ruas, e façamos o possível para cuidar deles, cuidar das crianças e ajudá-las, clamando a Deus para que não aconteçam mais coisas como as últimas, terríveis e tristes, e para que as crianças conheçam Jesus e o amem. Há algum tempo eu fiz um outro vídeo falando sobre os videogames e as crianças usando o Super Mario World 2 e Yoshi's Island. Eu vou deixar o link na descrição se você quiser assistir. Um vídeo bem completo falando do jogo e nos levando a pensar também na beleza da infância e no cuidado que devemos ter para com os pequeninos. A ideia da mensagem é a mesma do que eu estou falando hoje aqui, porém agora era algo mais prático, expressar a dor no meu coração e a minha oração, meu desejo de que Deus tenha misericórdia e cuide das crianças e que nós façamos a nossa parte por elas. Então eu espero que você tenha gostado e refletido sobre essa mensagem, sobre este tema tão importante, e que a mensagem ali de Final Fantasy também nos lembre de que devemos cuidar delas. As crianças, elas são preciosas. Eu sou o pastor Luiz Miguel,
Você está no canal Muito Além dos Videogames. Deus abençoe imensamente. The planet weaves a cruel fate for men. Children are always the first to suffer. Geostigma, Genova, reunion. Children who have lost hope. Respite for the soul. And so he takes sword in hand once again. Fantasy VII, Advent Children.